Alexandre de Moraes, Xandão PCC, já passou da hora do pessoal começar a contar a sua história, né? Você defendeu o pessoal do PCC em 124 processos. Depois disso você se juntou com o PCC e colocou São Paulo de 4 como refém, matando policiais, pessoas, botando fogo em ônibus. Com isso você fez o refém, Alckmin. Exigiu dele uma Secretaria de Segurança para poder contornar o problema. Você contornou durante pouco tempo, depois começou a tentar de novo. Clonou o celular de Marcela Temer, a chantageou, fez o presidente te dar um ministério. Nessa mesma época você matou o filho do Alckmin, você matou o filho do Alckmin. E quando o Temer te prometeu o ministério, não tinha ministério. Você matou Teori Zavascki. Teori Zavascki foi morto para te dar lugar. É mentira isso? Quantas pessoas têm coragem de falar isso pra você? Aí você vai me dizer o quê? Que o Brasil ficou ruim agora, que a gente... Não! Tá ruim já faz muito tempo. Desde que a gente começou a desprezar na advocacia brasileira o que é conflito de interesses. Porque se a gente tivesse levado a premissa básica da justiça, que é a ausência total do conflito de interesses, entendeu? A gente não teria no comando do TRE, do TSE, um cara que foi nomeado pelo governador, que é vice na chapa. A gente não teria como presidente também um cara que foi advogado do PT como o Toffoli foi. Que é mais conflito de interesse do que isso? Não precisa nem de ter entrado na faculdade. Faça uma pesquisa básica para saber que o que eu estou falando é verdade. E agora um presidente indignado não pode falar a verdade, que você vai para a antidemocrático, que eu vou ser preso. E eu já não estou preso. Eu já não estou preso dessa mentira. Até quando vai isso? Até quando a gente vai tolerar esse cara fazer isso com a gente? Me mata, me prende! Mas não me deixa ali! Do José Dirceu, dizendo que não precisava de eleição nenhuma para mandar no Brasil. Que eles iam tomar o poder, pronto e acabou. Via STF. E o que é isso? Eu vou fazer uma leitura aqui que eu não vi em lugar nenhum. Então, até já comentei em outro grupo, mas eu vou comentar com vocês aqui também. Nós estamos vivendo a ditadura, não é a ditadura do STF. Na realidade, não. Nós estamos vivendo a ditadura do crime organizado, das facções criminosas. O PCC se roga, dizendo que tem... Para quem conhece, quem foi de São Paulo e tiver um mínimo de contato com isso, vai saber. Que eles têm advogados, promotores, juízes, desembargadores e tudo mais a favor deles. Colocados lá por eles, para garantia deles. Para quem não sabe, o PCC foi fundado por membros do PSDB, é como se fosse o braço armado do PSDB. Assim como o Comando Vermelho é do PT, o PSDB tem o PCC. E o Alexandre de Moraes é o advogado do PCC. Certo? Então o que acontece? Nós estamos vivendo a ditadura das facções criminosas, do crime organizado, do narcoterrorismo internacional. É o Foro de São Paulo na sua pior expressão. Essa é a realidade. O Dirceu tinha razão, ele sabia o que estava falando. E agora está comprovado. Nós estamos agora debaixo das armas do crime. Por que esses caras estão soltando bandido à torta e à direita? Todos facciosos, todos faccionados. Por que eles estão indo para a rua? Estão começando uma guerra. O mesmo que está acontecendo agora no Brasil, aconteceu na Venezuela, aconteceu na União Soviética, na Revolução Soviética. O Lenin soltou os presos e colocou eles para serem polícia para massacrar o povo. E eles fizeram isso, é o que está acontecendo agora. Nós estamos todos sob ameaça. Essa é a realidade. Quem souber falar melhor, quem tiver jeito de esparramar esse tipo de notícia, isso deve ser chegado no ouvido da população. Eles precisam saber disso. Eu não tenho todos os meios para fazer isso, sou pequeno. Quem puder ajudar e divulgar isso, por favor. Sabe? O José Dirceu, o crime organizado, o Foro de São Paulo está mandando. Agora o Dirceu que manda. Está falando, Alexandre de Moraes, que nem agora o PCC. Não, por trás de tudo, por cima de tudo, é o José Dirceu. Ele é o cérebro disso tudo. Ele é a cabeça pensante, ele é o rei da esquerda. Isso que nós estamos vivendo, é isso que nós estamos passando agora. É preciso abrir o olho. É uma guerra civil, é uma guerra do crime contra a população, e agora o crime quer tomar tudo. E se a gente não fizer nada, vão tomar igual na Venezuela. Lá é o crime que manda. Os bandidos foram soltos para oprimir a população, para matar.
Se vocês assistissem os vídeos que aconteceu desses caras na rua matando gente inocente, vocês iam estar mais assustados ainda do que estão agora. A coisa é feia, muito, muito feia. Ó, é hora de abrir o olho, é hora também de cair de joelho no chão e orar a Deus para que tenha misericórdia de nós. Porque tá feio. Uma verdadeira guerra civil se avizinha diante de nós. Olha o tanto de vagabundo, de pilantra, de safado faccionário que foi liberado da cadeia de uma vez. É chocante ver tantas cadeias com as portas abertas e uma multidão de gente saindo lá de dentro. Só demônio, como se as portas do inferno fossem abertas. Agora eles são livres para fazer o que quiser. Eles não são inocentes, não são nada. Eles são facções criminosas. Nas cadeias do Brasil, se você não for bandido, se você não fizer parte da facção, você não tem sua integridade garantida. Por que o Moraes mandou o Eustáquio lá pra Papuda? Porque lá é dominado pelo crime organizado. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, eleito para o Senado pelo Rio Grande do Sul, reagiu a novas condutas de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, qualificando as ações do ministro como ápice do autoritarismo. Conforme o senador eleito, as investidas de Alexandre de Moraes ferem de morte o Pacto Federativo, de maneira que o Brasil ruma para um precipício. Mourão asseverou: vive-se hoje, nacionalmente, uma polêmica justificada em função da questão das urnas eletrônicas e das ações contundentes e exacerbadas do TSE. O recente recurso do PL, protocolado mais de 20 dias depois da proclamação oficial das eleições, não dá ao TSE o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar mais uma vez, por intermédio de uma multa absurda e inclusão dos demandantes em inquérito notadamente ilegal. Some-se a este estado de coisas a foto do presidente do TSE, ladeado por alguns comandantes das polícias militares, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o Pacto Federativo. Hoje, rumamos para um precipício. Assim, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento dentro dos ditames democráticos e restabelecer o Estado democrático de direito no Brasil. Anteriormente, o general manifestou-se sobre o convite feito pelo ministro Alexandre de Moraes aos comandantes das polícias militares de todos os estados para uma reunião com ele. O general alertou: vive-se hoje no Brasil, infelizmente, uma violação do Pacto Federativo perpetrada pela mais alta instância do Judiciário. Ações inconstitucionais e ilegítimas são adotadas de maneira monocrática, atacando a autonomia federativa. Nessa direção, confundem erroneamente ordens direcionadas às ações das PMs e DETRANs, violando o Pacto Federativo, situação que materializa um estado de exceção em vigor, fruto da extrapolação do Estado de Direito. Em entrevista em Portugal, o vice-presidente retrucou um jornalista e defendeu o caráter democrático de manifestações pacíficas. Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Isso é uma manifestação de gente no Brasil, é uma questão interna nossa, de que não se conformou com o processo, que considera que o processo é viciado. Essas pessoas não estão na rua de forma desordeira, estão num processo no sentido de aceitar algo que eles consideram que não foi correto, e o tempo é o senhor da razão. Dessa maneira, Mourão aferiu: o que eu considero muito claramente é que o árbitro desse jogo, o Tribunal Eleitoral, foi parcial ao longo desse jogo. Em entrevista concedida no final de outubro à TC Investimentos, o general Hamilton Mourão fez uma explanação a respeito da insegurança jurídica e da violação aos direitos fundamentais no Brasil.
O general fez severas críticas ao Supremo Tribunal Federal, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, e enfatizou a necessidade do Legislativo, na figura do Senado Federal, reagir a arbitrariedades e ilegalidades, inclusive com um processo de impeachment, o que o senador qualificou como um aspecto mais rigoroso. Nesta atuada, o oficial assestou como ministros estão agindo de maneira parcial, sem boa-fé e sem respeito ao devido processo legal. Neste contexto, Mourão abriu o jogo a respeito de como muitos senadores são reféns de ministros do STF em razão de pastinhas, isto é, processos e inquéritos contra tais parlamentares. Há uma disfuncionalidade no sistema jurídico, em minha visão. Um sistema jurídico, para ser eficiente, vamos falar de dois pressupostos. Um deles é que a lei seja fácil e compreendida por todos. Como a lei vem sendo interpretada de acordo com a vontade do freguês, a gente perde essa característica e vive em uma insegurança. Também, um magistrado tem de agir de boa fé, e os magistrados não estão agindo de boa fé. Esse desequilíbrio tem que ser consertado pelo sistema de freios e contrapesos. O Congresso Nacional é responsável por isso. Lamentavelmente, dentro do Senado, existia ou existe ainda uma parcela que não pode se manifestar contra a Suprema Corte. O cara tem uma pastinha lá, dentro da Suprema Corte. Se ele falar alguma coisa, o sujeito do STF vai levantar a pastinha dele e ele vai ficar quieto. Agora, na minha visão, está chegando um grupo que não deve nada para ninguém. É o momento de a gente corrigir esse papel que o judiciário vem tendo, o que é fundamental para a saúde do sistema democrático do nosso país. O general propôs ainda uma mudança no sistema no que tange ao período do mandato de ministros do STF, bem como em relação a decisões monocráticas. Acho que a gente tem que colocar mandato para ministros do STF. O cara ficar até os 75 anos, é nomeado com 40, 45 anos de idade. Vai ficar 25, 30, 35 anos alguns. A questão de decisão monocrática, um só homem ou mulher, a decisão refletindo sobre todo o país. Tem de ter a chancela de todo o Supremo Tribunal Federal para ter maior qualidade. E tem o último aspecto, que considero mais rigoroso. Se houver indício claro de que há um crime de responsabilidade sendo executado por um daqueles magistrados, que se faça o impeachment dele. Se pode fazer o impeachment do presidente da República, pode fazer também de um juiz da Suprema Corte. Vejo que o devido processo legal foi rompido com esse inquérito que o Alexandre de Moraes conduz desde 2020. Um inquérito em que ele não tem prazo, não tem objeto. O Alexandre de Moraes é investigador, é denunciador, é julgador e é ofendido também. Isso é o que todo mundo gostaria de ter, não é? Ele manda prender quem ele quer e bem entende. Segundo o vice-presidente, o Brasil vive um contexto de guerra cultural. Essa onda veio dos Estados Unidos, a famosa guerra cultural. Nasce dos Estados Unidos. Se a gente olhar a história americana, entre o final da Guerra Civil e a metade dos anos 60, os dois partidos, republicano e democrata, se entenderam perfeitamente sobre os grandes temas no país. A partir dos anos 60, quando se inicia o movimento dos direitos civis, há uma entrada de militantes no Partido Democrata com uma visão marxista da sociedade e começa a haver um choque entre os dois partidos, o que culmina na eleição do Trump em 2016. Os partidos não se entendem mais. O mesmo choque veio para o Brasil e isso se reflete nas decisões que a gente vê sendo tomadas. O Senado vai ter que fazer a sua parte, mas considero que o crime de responsabilidade é a solução mais dura de ser tomada. Outras decisões podem ser tomadas que darão um freio de arrumação entre os poderes. Pedro Albuquerque, CEO da TC Investimentos, comentou: "Hoje nem sei mais o que posso falar em mídias sociais. Está todo mundo com medo. O que a gente pode falar ou não pode falar? Vou ser banido ou não vou? É um nível de insegurança absolutamente brutal."
Mourão respondeu proferindo também severas críticas contra a velha imprensa. Isso foi exacerbado ao máximo. Um site usa fatos e tira uma conclusão com viés. Ah, não pode. Entra no pacote o desserviço que a grande imprensa vem prestando ao Brasil. A grande imprensa hoje vem se baseando no sensacionalismo, no consumismo e na tentativa de influir sobre a opinião política das pessoas de acordo com o que eles pensam, deixando de informar efetivamente sobre o que está acontecendo. É um processo, é a guerra cultural sendo travada aqui no Brasil. Nesta atuada, o senador eleito também contextualizou. Um dos pressupostos do sistema democrático é o equilíbrio e a harmonia entre os poderes. São 3 poderes exatamente para que a base esteja equilibrada. Se um poder está se sobressaindo em relação aos demais, ocorre um desequilíbrio e, a partir daí, há uma ameaça ao sistema como um todo. Isso não vem de hoje. Ao longo de anos, o Executivo esteve envolvido em uma série de ocorrências policiais, o Legislativo, parcela disso, também envolvido nisso. O Judiciário teve alguns problemas, mas ficou de fora e passou a ter um protagonismo muito grande. E gostou desse protagonismo. Os magistrados da Suprema Corte passaram a ser reconhecidos na rua. Hoje, não para o bem. Mas na época do julgamento do Mensalão, era todo mundo aplaudido na rua. Hoje andam meio escondidos. Hoje eu estive no quartel-general, conversei com comandantes militares e a tensão que nós temos na sociedade, por onde andamos, está também entre os militares. O que eu posso dizer é o seguinte: estão acontecendo várias reuniões, entre os comandantes militares, entre cada arma, Exército, Marinha e Aeronáutica, todos estão avaliando. Em todas as manifestações existem setores de inteligência avaliando exatamente quem é que está fazendo a manifestação e onde estão as reações por parte do Judiciário e por parte do Congresso Nacional. Eu ouvi críticas duras e diretas ao Congresso Nacional, considerado inclusive omisso. No meio de uma crise, é verdade, não há como fechar os olhos, devemos olhar para cima. Há uma crise, e uma crise forte. E o Congresso Nacional, nada, está omisso. Uma resposta aqui, de um deputado isolado ali, um senador pedindo impeachment lá, mas não há uma organização ou mesmo tentativa de acabar com a crise. Então, este é o pensamento médio. Os comandantes estão decidindo a situação. O Exército, Marinha e Aeronáutica, a vida militar em geral é assim. Quando há uma decisão, todos seguem naquela direção. Então não há essa história de cada um acha uma coisa. Este é o princípio. Então o princípio primeiro é que estão acontecendo reuniões. Inclusive hoje com o presidente Jair Bolsonaro para avaliar esta decisão do ministro Alexandre de Moraes de multar pesadamente a coligação que apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Veja bem que essa decisão dividiu até a coligação. Partidos que fazem parte dizem que já assumiram a vitória do ex-presidente Lula e que não querem saber da multa, estão pedindo afastamento desta coligação, dizendo que a coligação já aconteceu para a eleição, para você ter uma ideia da situação. As manifestações continuam, né, e estão sendo protegidas pelos militares, sim, porque é uma área de segurança nacional, e os militares estão entendendo que é possível fazer uma manifestação ordeira. E o vice-presidente Mourão, até agora, é o que falou publicamente, vou repetir a palavra porque é essa, publicamente, o pensamento de uma média ali das Forças Armadas e de uma média do que pensam os militares. Porque esse sentimento está sendo debatido no interior das Forças Armadas. Então, este é o quadro, esta é a situação, Daniel. Jogarem fora das 4 da Constituição, entramos no Vale Tudo no Brasil. Muito bem, Vale tudo. É isso aí. Então esse negócio de prender esposa, irmãos, filhos, é das ditaduras. Não acha o cara em casa, prende a esposa e prende os filhos. Então se a ideia for essa, se avançarem, entram no campo minado chamado Vale Tudo. E vale tudo por dois lados. Okay? O que eu mais quero aqui, vocês nunca viram um ato meu, um gesto, uma palavra, um documento fora das 4 linhas da Constituição. Zero. Mas o outro lado, que está sendo desmamado, e outros que perderam, em parte, né, superpoderes, se bem que alguns temem ainda em ter superpoderes, achar que ele é o Brasil, o resto que se exploda, entramos numa situação que complica. E eu posso falar isso porque tem o povo do meu lado. Verdade. E tem os 22 ministros alinhados conosco. Alguns querem que tome medidas drásticas, né? Olha, eu não vou chutar o pau da barraca, mas se chutarem, eu acho que a força é muito maior para nós. Os comandos do Sudeste hoje
Vem pra rua. São 15h20, dia 24/11/2022. Se for preciso, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Se for preciso, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Se for preciso, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. A gente é assim, veio pelo Ministério da Defesa, acabou. Atrás de doido. Eu vi o Brasil. Olha lá o cruzamento. Atenção, saiu o goleiro. Sensacional. E o zagueiro dá uma bicicleta. Ele vai avançando pelo meio. Atenção, ele vai marcar. Ele vai marcar o gol. Não tem ninguém perto dele. Ele vai fazer. O goleiro saiu, mas ele vai chutar. Entendido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós somos vocês. Tudo bem, filha. Estamos lutando uma guerra. E estamos perdendo. A menos que vocês nos ajudem. Precisamos de vocês. Nossos pais, mães e avós. Precisamos que lutem ao nosso lado para termos a chance de vencer essa guerra. É uma piada. Vocês são nossa última esperança. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar. O soldado Doss terminar? Mas quem é o soldado Doss? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por favor, não! Por favor, não me deixa! Eu não vou a lugar algum!
pátria amada, idolatrada, salve, salve.